E aí pessoal, beleza? Rodrigo Gomes aqui e essa é a 9ª aula da nossa série Criando uma Landing Page no Figma. Uma série que praticamente já se tornou um curso introdutório sobre Figma, porque nós vimos diversas ferramentas que eu nem imaginava que ia mostrar por aqui. E é isso aí, então já solta o like aqui nesse vídeo que hoje a gente vai ver aquela tabela de preços que eu prometi. E sem mais enrolação, bora pra aula! E aqui a gente tem aquela tabela bem comum, onde a gente tem alguns planos e um plano em destaque, no caso aqui centralizado até, uma tabela de 3 planos, que em muitos casos já vai atender a maioria das demandas. E vamos para a nossa área aqui de desenvolvimento. Eu vou pegar uma dessas seções, já vou duplicar ela, pode ser essa seção de vídeo mesmo, jogar ela aqui para baixo e chamar de tabela de preço. E dentro dela, deixa eu remover esse vídeo, chamar aqui de planos, cada uma das colunas. Dupliquei 2 vezes, para a gente ter 3 colunas aqui, e vou reduzir a seção agora para deixar ela mais centralizada. Então eu vou trazer essa seção aqui para o meio, 760 de largura tá bom já, que a gente vai ter exatamente um bom espaço aqui para começar a construir a tabela de preços. E eu vou aproveitar agora para adicionar mais uma cor na nossa tabela de cores que a gente tem utilizado desde o início do projeto, porque eu utilizei um cinza só para textos, né? Só que eu quero agora um cinza para utilizar na borda, no contexto de borda, principalmente dessas tabelas onde eu vou ter o fundo branco e eu quero separar ela um pouco do fundo da página, mas de uma forma bem leve. Então eu vou pegar o nosso cinza aqui e eu vou utilizar novamente aquele plugin que foi o Color Compass, para gerar as cores para a gente. Eu vou colocar 5 steps aqui para gerar a paleta, 4 na verdade. E eu vou pegar o último tint que ele vai adicionar para a gente e utilizar ele aqui, já vou até nomear, adicionar ele nas nossas cores aqui. Vou chamar ele de Gray Light. E agora a gente tem mais uma corzinha aqui na nossa tabela de cores. Então vamos voltar para cá. E vou fazer mais uma coisinha. Vamos pegar aqui já do exemplo. Vamos pegar o nome do plano. Vou jogar ele para cá. E vamos adicionar dentro de cada uma das nossas colunas aqui. Vamos adicionar nas 3 colunas já. Aqui também. E vou pedir para cada uma dessas colunas abraçar o conteúdo. Então elas vão se fechar ali dentro daquele conteúdo. A gente pode pegar a seção também e pedir para abraçar as colunas e agora a gente vai começar a expandir a coluna com o conteúdo interno. Outro fato interessante é que a gente tem a separação padrão das colunas aqui, a parte interna delas, com aquele padding de 10 pixels na borda por completo. E eu vou fazer o quê? Na coluna eu vou inserir a cor dela aqui, por exemplo, já a cor primária aqui, vamos alterar também já a cor desse plano aqui para o nosso white. Vamos ajustar também esse aqui para a nossa paleta de cores. Beleza. E agora eu vou ter o que também aqui? Nessa parte da coluna de plano, a inicial e a final, a gente já pode adicionar a nossa borda. Adicionei a borda aqui e vou colocar um arredondamento, só que o arredondamento dessas bordas vai ser um para cada coluna, porque no nosso exemplo aqui, você vê que a gente só tem o arredondamento no canto das colunas e não na parte aqui que encosta com a coluna central. Vou começar já arredondando essa coluna central aqui, que a gente pode jogar 16 pixels para toda ela. Lembrando que a gente tem a nossa regrinha de componentes aqui. E nessas outras colunas, o que a gente vai fazer é definir 16 pixels para cada parte aqui da coluna. Vamos definir aqui também. Beleza, agora a gente já tem aqui. Vamos começar a inserir o nosso conteúdo. E essa parte eu vou fazer um pouco mais detalhado, porque eu acho interessante, mesmo a gente focando aqui no design da interface, a gente já fazer isso daqui pensando um pouquinho como que o desenvolvedor vai pegar para trabalhar nessa página quando ele for criar o HTML e CSS dele, né? Mesmo que você não seja o desenvolvedor. Então vamos dar uma olhada no nosso exemplo aqui e ver os itens que a gente tem. A gente tem o preço do plano, o nome, uma descrição e alguns recursos que ele tem disponível, uma listagem, né? Nesse caso a gente já pode imaginar que aqui a gente vai ter uma tag talvez de parágrafo, com o estilo de header, mas na semântica ela não vai ser um header mesmo. O header aqui principal seria o nome do plano, por exemplo. Então aqui eu utilizaria um H4, um H6, por exemplo, mas não significa que eu não posso usar o estilo de H6,
H3, H4, H5 numa tag de parágrafo, por exemplo. Tá? Aqui a gente teria de fato um parágrafo também e talvez aqui uma lista que poderia ser feito tanto com o recurso de lista mesmo ou utilizando também um grid aqui, um flexbox. Então vou começar aqui copiando já esse preço aqui, jogando na nossa coluna e quando eu jogar ela aqui, o que vai acontecer? Já o que é esperado, porque a gente está trabalhando com auto layout na orientação vertical aqui. Então eu vou pegar esses dois itens e agrupar eles dentro de outro auto layout, então tem mais um frame aqui e nele eu vou colocar o alinhamento horizontal. Também já vou mudar aqui a regra de espaçamento para 8 pixels aqui, que são a nossa regra de componentes aqui, 8, 16, 24, 32, e vou jogar também o padding dessa coluna para 32 pixels aqui dentro da nossa regra de componentes. Vamos também já aproveitar, colocar para alinhar tudo aqui à esquerda, igual o padrão que ela está ali também, alinhado tudo à esquerda, e a gente já começa a enxergar um pouco melhor aqui o nosso layout. E vamos alinhar aqui os itens dentro desse auto layout de preço para a parte inferior à esquerda, para a gente ficar com esse alinhamento aqui e a gente já tem a nossa parte do preço aqui. Dentro do nosso componente de coluna, eu também vou reduzir o espaçamento entre cada item. Então a gente vai deixar apenas com 10 pixels aqui do espaçamento entre cada item. Agora a gente pode colocar já aquela descrição também que tinha ali sobre o plano, né? E começar a fazer a parte desses recursos. Eu vou copiar um para cá para a nossa área de construção e vamos fazer ele bem passo a passo aqui também. Nesse caso eu até mencionei que durante as aulas a gente ia até melhorando essa página de exemplo que eu fiz e eu vou começar fazendo isso aqui agora já. Primeira coisa, vamos fazer um grupo para a parte do ícone, chamar ele de ícone aqui. Quando você tiver um guia de UI todo estruturado, provavelmente você já vai ter os ícones, os tamanhos que você pode utilizar. Aqui a gente está construindo tudo do zero, então a gente tem essa liberdade de começar a brincar dessa forma. E vamos separar aqui esses dois, vou remover ele desse grupo e vamos colocar ele também dentro de um auto layout. Vou chamar aqui de recurso. Perfeito. Vamos jogar ele aqui para dentro da nossa coluna e também a gente já pode alinhar ele para ficar alinhado ao meio aqui, ao centro. Então a gente consegue já deixar ele de uma forma bem organizada aqui e vamos duplicar esses caras. Na verdade eu vou até pegar a parte do texto aqui, mandar ele abraçar o conteúdo para a gente não ficar com aquele espaço todo esticado ali e vamos duplicar cada um desses recursos aqui e a gente já tem a nossa listagem de recursos. Aqui eu estou fazendo ela solta dentro da coluna, né? Recurso 1, recurso 2, recurso 3, por exemplo. Mas no momento do desenvolvimento, aí quem for trabalhar com HTML e CSS dessa página vai ter a liberdade aí de poder fazer como ele quiser, mas aqui a gente já tem uma estrutura que vai separar de acordo com a nossa regra aqui de 10 pixels para cada elemento dentro dessa coluna. E agora eu vou replicar esse mesmo conteúdo nas nossas outras duas colunas de tabela de preço e eu vou deixar essa parte como exercício para você fazer. Então eu vou fazer rapidinho aqui e dar uma acelerada no vídeo. E é isso aí, pessoal. Nossa tabela de preço aqui finalizada. Eu espero que tenha ficado claro o processo para montar essa tabela, separando tanto as colunas, separando as informações dentro de cada uma das colunas aqui também. E como a gente está dentro do nosso auto layout, depois vai ficar muito simples. Eu quero passar a tabela de preços para cima. Então, pega aqui, ó, arrasta os dois, a gente já pode trocar aqui a sequência do conteúdo e o nosso layout vai continuar encaixando de forma correta ali, com os espaçamentos, com os paddings necessários e que não fuja da nossa regra de grids, colunas e componentes. E para finalizar, vamos dar aquela olhada como que está ficando o nosso layout por completo. Vamos devolver essa seção para o lugar dela, tirar aqui a UI, aumentar a tela, deixar a tela cheia, que a gente consegue ver melhor como é que está ficando. Você vê que quando você tem toda uma estrutura de componentes, de cores, que a gente trabalhou também na parte de contraste das cores, você consegue alcançar um layout
muito bem estruturado e fácil de dar manutenção caso você precise alterar qualquer regra ali de posicionamento. E é isso aí, pessoal, já sabe, né? Se tá curtindo essa série, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, que isso ajuda bastante a gente continuar trazendo conteúdo aqui para vocês. E se pintou aquela dúvida, tem alguma dica, tem alguma opinião, manda aí nos comentários que ajuda bastante a gente melhorar o conteúdo aqui do canal também. E o meu muito obrigado e até a próxima. Valeu!